Bom, eu comecei a meditar em 2008. E eu já tinha ouvido falar da meditação cristã em 98. Quando conheci o meu amigo Carlos, né? A gente trabalhou junto um tempo. E ele não falou sobre isso, não fez uma propaganda disso. Né? Um dia, na casa dele, por acaso, eu vi algum livro, alguma coisa, e fiquei curioso, perguntei. E ele falou por cima sobre meditação cristã, mas acho que jogou a isca só, mas na época eu não pesquei. Levou só 10 anos para eu realmente me interessar por isso. Porque acho que cada pessoa tem o seu ritmo, né? Tem o seu momento, realmente. Aquele não era o momento para mim. E ainda bem que o momento chegou. E de lá para cá tem sido realmente um crescimento, um amadurecimento espiritual para mim. E vou tentar falar um pouco disso então. Como a ideia é iniciar, dar um início de repente a um grupo de meditação regular aqui em Guaratinguetá, então a gente seguiu mais ou menos a estrutura dos nossos grupos semanais lá também, né? Como é o roteiro sugerido pela comunidade. Não sei se todos sabem, nós fazemos parte de uma comunidade internacional, né, chamada Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. E nós seguimos os ensinamentos de John Main, que foi um padre irlandês, né? Aliás, foi um irlandês que se tornou monge, né, depois. Mas ele não criou a meditação cristã. Ele redescobriu a prática, a tradição autêntica cristã da oração contemplativa, que a gente chama de meditação também. E hoje o Lawrence Freeman, que é outro monge inglês, que era aluno dele, que é o sucessor dele, é o diretor da comunidade mundial. Então nós seguimos os ensinamentos de John Main, que se baseia na tradição dos padres e madres do deserto, né? Os primeiros cristãos do século III ao século VI, mais ou menos, que eles sim cultivaram essa prática de oração contemplativa. Mas depois eu falo mais deles, né? Então a gente vai seguir uma programação que mais ou menos como é um dos nossos encontros semanais, que é ouvir um ensinamento sobre meditação, que normalmente é curto, né? Mas hoje aqui eu tenho 1 hora, então vou falar bastante. Depois vou orientar sobre como fazer a meditação na tradição cristã. E daí nós vamos ter um momento mais importante então da nossa tarde, que vão ser os 20 minutos em silêncio, fazendo oração silenciosa. E no final teremos um período para perguntas, comentários. E é assim que acontece um grupo de meditação, muito simples. A única diferença é que a gente vai ter um coffee, né? Depois da meditação. Tá? Então fiquem tranquilos. E o tema, também quero agradecer o tema, né? Você colocou o tema da atenção. Onde está a minha atenção? Onde está a sua atenção? Onde está a sua atenção? Ali está você, né? Existe essa frase, né? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Né? E muito interessante esse tema, porque daí eu tive a oportunidade de reler algumas coisas, fui buscar algumas coisas que eu lembrei, fui refletir sobre isso e principalmente fui meditar, né? Para deixar qualquer expectativa de lado. E o que eu queria falar então sobre a atenção, a importância, né? A importância da atenção para os dias de hoje.
principalmente porque a gente observa os efeitos da falta de atenção, né? A falta de atenção, o contrário da atenção é a distração. E nós somos especialistas em distração hoje em dia, né? Tudo é feito para nos distrair, para nos entreter. E como resultado disso, a nossa mente vive, ela nunca está no momento presente, né? A gente vive muito mais no futuro, ou no passado, ou preocupado, né, com coisas do futuro, coisas que podem acontecer ou não, planejando coisas, fantasiando coisas. Ou a gente está no passado, está relembrando coisas, rememorando coisas, ali, vivendo o passado, de lembranças boas, ou remoendo lembranças ruins, no arrependimento, né, vivendo um arrependimento, uma culpa de coisas que a gente fez ou deixou de fazer. Raramente a gente está presente, está aqui e agora. E a meditação então vem nos ajudar a gente a cultivar essa atenção natural, que é natural. O silêncio é natural. A gente se perde disso, né? Quando a gente é criança, principalmente as crianças muito pequenas, o silêncio é natural, estar presente é natural. Aliás, não existe outro estado para a criança, né? Eles não tem uma preocupação com o futuro, porque não sabe o que significa o amanhã. E não lembra o que aconteceu ontem, não sabe o que significa ontem. Só existe agora. Tanto que se a gente observar, principalmente as crianças muito pequenas, né, que no momento pode estar berrando, gritando, chorando, com raiva da gente, e um minuto depois está brincando, está sorrindo para a gente, como se nada tivesse acontecido. E realmente, na verdade, já aconteceu, já passou. Então, as crianças são naturalmente contemplativas. E por isso que praticar meditação nada mais é do que a gente recuperar essa natureza, essa pureza de coração, né? Esse estado de atenção, de presença, para sermos seres humanos melhores. Só isso. Aqui e agora. Não no futuro, não depois dessa vida, né? Receber um prêmio depois dessa vida. É para nós vivermos melhor. Aqui e agora. Com nós mesmos e com as outras pessoas e com o mundo. Então, a partir ainda do ano 313, 314, quando a religião cristã se tornou a religião oficial do Império Romano. E aí as pessoas simplesmente se tornaram cristãs simplesmente por serem romanos, ou fazerem parte do Império. Não porque elas tiveram uma experiência de vida, uma experiência de encontro com Cristo, uma experiência de transformação de vida. Então essas pessoas perceberam que a vida dos cristãos na época se tornou comercial, se tornou superficial. Eles acreditavam, eles entenderam que não era aquilo. Os ensinamentos de Jesus não era simplesmente frequentar uma determinada igreja ou um determinado grupo de pessoas, seguir um determinado regulamento ou um conjunto de regras, né? Jesus foi um mestre de contemplação, um mestre espiritual. Ele não veio simplesmente trazer uma atualização das regras e das leis judaicas e falar assim, olha, vocês já seguem milhares de regras aqui na tradição judaica, eu vim trazer uma atualização, está aqui,
sigam essas regras aqui e o prêmio está garantido, né? O paraíso, o céu está garantido para vocês, se vocês fizerem tudo isso direitinho. Não foi isso que ele veio ensinar. Ele veio ensinar as pessoas a serem seres humanos melhores, a ter uma consciência diferente. Então essas pessoas foram para o deserto para se afastar dessa religião estatal, né, essa religião institucional, e buscar uma experiência de vida dos ensinamentos, a partir dos ensinamentos de Jesus. E queria falar então sobre 3 coisas importantes que os padres e madres do deserto são chamados assim, mas eles eram simplesmente famosos, né, na época, já conhecidos pela sabedoria, pela vida espiritual que eles levavam, né? Então eles são chamados de pais e mães do deserto. 3 coisas importantes para uma vida contemplativa, uma vida mais contemplativa, que são a solitude, o silêncio e a oração. A oração incessante, que São Paulo fala, né? Ore sem cessar. Então essas 3 coisas que eu quero falar um pouco. Sérgio, então, até falar um pouco sobre o que seria essa oração, né? A gente tem umas coisas que seria. Vamos chegar lá. Então, a primeira coisa é a solitude. Solitude seria diferente de solidão. Solidão é estar sozinho, né? Ao contrário de estar sozinho, solitude é estar com Deus. Eu não estou sozinho, eu estou com Deus. Então eles foram para o deserto, eles já se isolaram. A primeira coisa é o isolamento. Eles foram para o deserto, deixaram suas vidas para trás e foram viver no deserto como eremitas, né? Tinha lá a comunidade, tinha pessoas que viviam ao redor deles para serem aprendizes, para serem discípulos deles, mas eles mesmos passavam seus dias afastados e levavam ensinamentos para a comunidade. Eles buscaram o isolamento. O isolamento, o recolhimento é a solitude, é estar com Deus. A segunda coisa é o silêncio, é a prática do silêncio. É a ação no recolhimento. O silêncio é a ação no recolhimento. Não adianta eu me recolher, eu ir para o meu quarto, fechar a porta e ligar o rádio, ligar a televisão, ou ficar no WhatsApp, né? Então, eles foram para o deserto, eles se recolheram, se isolaram e buscaram viver em silêncio, em oração silenciosa. E existem muitas histórias, né, muitos registros. Se for buscar, tem muitos livros publicados das histórias dos padres e madres do deserto, os ensinamentos do deserto. E tem uma história que ilustra isso bem, essa importância do silêncio, que é quando eles, vários deles estavam reunidos em oração, a última oração da noite. Eles tinham vários períodos de oração e na última oração da noite eles estavam reunidos e quando acabou a oração eles se levantaram então e cada um ia para o seu isolamento, para o seu quarto, assim dizer, para a sua cela, e o ancião que estava à frente deles falou: agora, meus irmãos, então vamos nos recolher. E aí algum deles comentou, provavelmente fazendo até alguma brincadeira, né? Mas como que a gente se recolhe ainda mais? Como que a gente se isola ainda mais? A gente já está no meio do deserto. E aí ele falou:
agora nós vamos nos recolher a partir daqui. Então ele estava falando de permanecer em silêncio. Não simplesmente cada um entrar no seu quarto, fechar a porta e ficar falando sozinho ou ficar fazendo outras orações ainda, né? Mas se recolher a partir daqui. É o silêncio, é o isolamento daqui para dentro. Manter o silêncio. A importância, então, do silêncio para uma vida contemplativa é aprender a escutar Deus. Deus quer falar com você. Você está escutando? Normalmente o tempo todo a gente passa falando com Deus, né? Falando com Deus, pensando alguma coisa sobre Deus, perguntando coisas para Deus, pedindo coisas. Mas raramente a gente procura escutar Deus. Então, primeira coisa, solitude, estar com Deus. Silêncio, escutar Deus. E a última coisa, oração incessante, oração constante. Bom, existem muitos tipos de oração. Nenhum é melhor que o outro, nenhum tipo de oração, todo tipo de oração é válido. Né? Oração falada, oração cantada, né? Oração até corporal. A religião, a gente pode dizer que no cristianismo nós temos uma tradição de oração corporal, que a gente nem percebe muito, que é se ajoelhar, que é se prostrar ou fazer o sinal da cruz. É uma oração física, é quase uma yoga, né, do cristão. Mas existe uma forma de oração mais profunda, existe uma oração silenciosa, em que a gente busca escutar Deus, né? Também é uma forma de oração. É uma forma de oração que tem muitos nomes, né? Oração contemplativa, oração do coração. E é diferente da oração mental, essa é a diferença. É uma oração que a gente não busca realmente pensar em Deus, imaginar Deus, pedir coisas para Deus, agradecer. Né? Na verdade, é a forma de oração onde a gente quer tirar tudo isso da frente e desobstruir o caminho, limpar o caminho para que não exista nenhum obstáculo entre mim e Deus. Então, Lawrence Freeman, que é o diretor da comunidade hoje, ele diz que existem esses vários tipos de oração, e ele faz uma representação disso como uma roda, como se fosse uma roda de uma carroça. Não sei se vocês... não dá para desenhar aqui, mas não sei se vocês conseguem ver. Imagina uma roda de uma carroça, né, que tem no centro ali um eixo e tem os raios que saem e ligam a borda, né, da roda. Então o que ele diz o eixo central é Cristo. E os raios da roda são os diferentes tipos de oração. E a extremidade, né, a borda da roda, é Deus. Então toda oração ela deve partir do centro, ela deve partir do próprio Cristo e nos levar em direção a Deus. E assim como uma roda, ela não pode girar em falso. Ela tem que nos levar para frente.
para nos levar para frente, ela tem que tocar o chão. E é o chão da realidade, é o chão da nossa vida. Porque senão ela gira em falso, né? E a meditação é isso. A meditação não é para a gente ir para outra dimensão, não é para ir para outro tempo, não é para ir para outro lugar, para ter visões, para ouvir vozes, não é nada disso. A meditação nos ajuda a nos tornar cada vez mais enraizados no momento presente, na realidade, com R maiúsculo, na vida real, aqui e agora, para que a gente então atinja, para que a gente adquira um outro tipo de consciência, uma consciência contemplativa, para que a gente consiga ter a percepção da realidade do Espírito, aqui e agora, nesse momento presente, dentro de nós e ao nosso redor, nas outras pessoas, no mundo. A realidade do Espírito que Jesus chamava de reino, de paraíso, de céu, de Pai. Então a oração incessante é, como São Paulo disse, eu não sei orar. É o Espírito que ora em mim. Então eu tenho que simplesmente deixar de lado os pensamentos, deixar de lado toda racionalidade, toda razão, todas as ilusões sobre Deus, todas as imagens que eu construo de Deus, porque toda imagem que nós tivermos de Deus é ilusão. Ou alguém aqui acredita que aquilo que a forma como imagina Deus é a verdade. Você pode até ter essa imagem, né? A gente cresce com essa imagem, a gente é ensinado a ter uma imagem de Deus, mas não é verdade, não é real. Deus está além de qualquer imagem. É muito mais do que qualquer imagem. Porque quando nós adquirimos essa consciência contemplativa, nós entendemos que nada está fora de Deus. Nada está longe de Deus. Não existe nada separado de Deus. Essa é uma ideia que a nossa mente limitada criou, né? Se Deus não compreende tudo que existe de uma forma infinita, que eu não consigo compreender com a minha mente, se Deus não for isso, tem algo errado, né? Deus é realmente infinito, abarca tudo. Eu não consigo compreender isso de forma racional. Só através de uma prática, só através de uma forma de oração que me conecte com isso, para que eu saiba. Uma coisa é acreditar, outra coisa é saber. Dizem, alguém já disse também, que o cérebro é o órgão que pensa, e o coração é o órgão que sabe. É a diferença entre o pensamento e a intuição, né? Então, a prática contemplativa nos coloca em contato com a nossa intuição, com o nosso coração. E através do nosso coração, então, nós vamos por experiência, não por teoria, né? O que eu estou falando aqui é uma teoria, pode ser uma teoria para vocês, mas não adianta eu falar, eu posso falar por dias aqui. Se a gente não praticar, vocês não vão saber por experiência. A meditação é uma experiência 100% prática e 100% pessoal. Eu não posso meditar por vocês, vocês não podem meditar por mim. Cada um tem que ter a sua experiência pessoal, individual. Então, voltando às três coisas: solitude, né? Isolamento, recolhimento,
silêncio e oração. Conexão, né? Então é estar com Deus, escutar Deus, e a oração, a gente pode dizer que é repousar em Deus. Tem uma palavra para isso, né? Aquele que medita, que busca essa atitude de descansar, de repousar em Deus, quando o meu espírito repousa em Deus, é uma atitude de entrega, é uma atitude de confiança total. Essa é a atitude que a gente tem que buscar na oração, na hora de meditar. Os padres e madres do deserto eram considerados exicastas, né? Aqueles que meditam são chamados, pode ser chamados de exicastas, aqueles que buscam então essa oração que flui do silêncio e que me leva à presença de Deus, me leva a estar mais presente à presença de Deus. E é por isso então a gente tem que ter atenção. A atenção é a nossa, assim como o silêncio é a ação no recolhimento, eu me isolo e fico em silêncio. Na hora de orar, a ação que eu tomo é a de atenção. Eu escolho prestar atenção em uma única coisa, em um único ponto, para que eu consiga então sair da minha mente, sair do turbilhão de pensamentos na minha mente e ir em direção a um profundo silêncio, uma profunda quietude. Não é só silêncio, né? Quietude é o silêncio de não falar, mas também de não se mexer, né? Então é quietude física também. Então eu procuro prestar atenção num único ponto, para que eu consiga sair dos pensamentos e ir em direção ao coração, cada vez mais profundamente dentro do meu coração. Porque a mente é isso, né? A nossa mente é isso. Ela não para em nenhum segundo, nenhum instante a mente fica quieta. Ela está em constante movimento. O nosso cérebro, nossa inteligência, nossa consciência é uma dádiva, né? Nós não podemos descartar ela. É a nossa ferramenta para viver no mundo, para se comunicar, para aprender coisas, para nos relacionarmos com outras pessoas. Só que o efeito colateral disso é que ela não para, ela se alimenta de informação e ela produz informação, né? Então a mente não para de se movimentar, é uma agitação sem fim. Na Índia eles dizem que a mente é comparada a uma árvore cheia de macacos pulando de galho em galho, sem parar e berrando. A nossa mente é isso, e achar que nós vamos, na hora da meditação, não pensar em nada, ou esvaziar a mente, como a gente normalmente escuta, isso é uma simplificação, isso não existe. Normalmente a gente escuta isso, é uma forma de simplificar, nós vamos sentar agora e nós vamos esvaziar a mente. Isso não existe. Se alguém conseguir, me ensina, né? Mas a mente não para, em momento algum. O que nós fazemos durante a meditação é, voluntariamente, por vontade própria, eu escolho tirar a atenção, sair desse turbilhão de pensamentos e ir em direção a uma consciência mais profunda, em direção ao coração. Porque justamente por que nós vivemos distraídos hoje, como estava falando no início? A distração é simplesmente eu
me deixar levar por um turbilhão de pensamentos. A mente está lá, aquele movimento sem parar, incessante. Lembrando, a todo momento está surgindo coisas na minha mente. Calculando coisas, pensando coisas, aprendendo coisas, criando, falando com ela mesma, né? E aí então, a distração é simplesmente quando eu me identifico com esses pensamentos. Eu acho que eu sou esses pensamentos. E na meditação a gente aprende então a observar, assim como um amigo, assim como quando a gente conversa com um amigo, e ele nos dá a sua atenção sem julgamentos. Na meditação nós procuramos então a observar os pensamentos sem julgá-los. A única forma de que eu tenho de capturar, de participar, eu gosto muito dessa palavra, participar da natureza divina, seja ela qual for que você acredite, é sair da minha mente e ir em direção ao coração. Coração na tradição, nas tradições espirituais, todas elas, coração é o símbolo do centro espiritual da pessoa. O centro espiritual é onde o coração, a mente, o espírito, o corpo estão unidos, uma coisa só. Não existe mais divisão. Então a meditação vem nos trazer essa consciência diferente da que existe aqui no nível mental. Uma consciência contemplativa, uma consciência unitiva de que a minha essência está unida à essência de Deus, assim como todos estão. Existe um livro que se chama A Nuvem do Não Saber, que foi escrito por um autor anônimo. Foi um monge inglês do século XV, se não me engano, 14 ou 15, que ele escreveu cartas para um aluno dele, para um noviço, né, para ensinar ele como orar. E é um tratado, isso é um tratado sobre meditação cristã. E ali ele fala então que a oração cristã deve buscar a pobreza de espírito. E o cristão então deve orar com na pobreza de uma única palavra, repetindo aquela palavra no coração, até que ela se enraize no coração. Então no início a gente faz um esforço de dizer mentalmente a palavra, mas com o tempo nós passamos então a escutar a palavra ressoando no coração. E a palavra que é recomendada na tradição cristã é a palavra Maranata, que é a palavra em aramaico, a língua que Jesus falava, e que ela é sagrada na tradição cristã porque ela significa vinde Senhor, vem Senhor, ou vem Mestre, ou ainda mais literalmente ali no aramaico, o Mestre vem, ou o Mestre está. E ela é sagrada porque ela é uma oração a oração mais antiga entre os primeiros cristãos que se tem registro, e ela aparece 2 vezes nas Escrituras. Ela aparece no Apocalipse e ela aparece no final de uma das cartas de São Paulo. E mesmo o Evangelho tendo sido escrito, né, em grego, no original, ela aparece no original em aramaico. Então, ela realmente tinha uma importância para os primeiros cristãos. Então, durante a meditação, nós repetimos essa palavra. Mas por que nós mantemos ela em aramaico, né? Porque se a gente escolhesse uma palavra da nossa língua, escolhesse uma palavra em português, ela carrega
ela carrega uma palavra em português carregaria todo um sentido, todo um significado que ia incentivar a nossa mente a ficar imaginando coisas, pensando coisas, associando coisas, e é isso que a gente não quer. Então, a gente mantém a palavra no original, porque ajuda a não trazer significados para ela, não ficar imaginando coisas. Então é isso. A oração contemplativa ou meditação, né, na tradição cristã, é isso, é buscar buscar uma forma de viver, uma forma diferente de viver. Jesus resumiu isso, ele falou isso de várias formas, né? Mas ele resumiu isso muito bem quando ele disse: eu vim ensinar vocês, o que eu estou ensinando para vocês é para que vocês vivam, é para que vocês tenham mais vida plena. Então não é essa visão, ele veio trazer uma visão diferente do que se tinha na época, né? De que o paraíso, o céu, era uma coisa fora de nós, separada de nós, longe, depois da vida, né? É um prêmio que eu recebo por fazer tudo certinho. Se eu fizer tudo direitinho, eu recebo então o prêmio, o ingresso de ouro, né? Para entrar no céu. Essa ideia de que Deus está fora de nós, é algo ou alguém fora de nós que fica lá em cima vigiando a nossa vida, esperando para jogar relâmpagos na nossa cabeça. Isso é Zeus, não é Deus. Né? Só trocou uma letrinha ali. Não é à toa, né? Porque a tradição, a cultura grega e a cultura romana influenciaram demais o cristianismo. Então nós herdamos essa visão de Deus, né? Como Zeus, né? Alguém que está lá em cima, no Olimpo, né? Nas nuvens, sentado num trono, julgando os mortais. Então, Jesus veio trazer uma outra mensagem. Desde o início dos ensinamentos de Jesus, ele veio dizer isso. Por isso que eu não falo grego, tá? Eu falo algumas palavras só que a gente guarda, porque é importante conhecer ir na raiz mesmo do ensinamento, ir na raiz do que foi dito, porque o sentido se perde. Imagina, em 2000 anos de cristianismo, até hoje a gente está se debatendo ainda sobre os ensinamentos de Jesus, o que Jesus quis dizer. E há tantas interpretações. Mas se a gente for na raiz das palavras que foram ditas, Jesus disse lá, a primeira coisa que ele disse quando começou a sua pregação, ele disse a palavra metanoia. Aliás, ele não disse metanoia, ele disse em aramaico, mas o registro, depois, os primeiros registros do Evangelho em grego, registraram a palavra metanoia. O que quer dizer? Alguém sabe o que quer dizer? De repente alguém sabe, é uma palavra um pouco conhecida até. Alguém conhece? Metanoia significa mudança, mudar a mente. Mude a sua mente. Mude a sua forma de pensar. Mude a sua consciência. O que está lá na Bíblia do primeiro? Alguém lembra? Não sei se alguém lembra de cabeça. Primeira coisa que Jesus disse depois que ele passou os 40 dias no deserto. E daí ele saiu para a pregação dele. Ele foi se batizar, né? Ele foi batizado por João e depois ele começou a pregar. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Alguém lembra? Ninguém? Me arrisca? Ele disse: converta-se, creia no Evangelho, né, na boa notícia, acredite na boa notícia
Não tem bons conhecedores da Bíblia aqui, está vendo? Eu também não sou, eu não sou grande conhecedor da Bíblia, eu busco ler mais, né? Mas, converta-se, creia no Evangelho, né? Acredite na boa notícia, porque o reino está próximo. E aí hoje em dia, o que chegou para nós hoje em dia mais comum que a gente escuta arrependa-se porque o fim está próximo, né? Coisa pesada, né? Coisa negativa, é sempre aquela história de culpa, né? Aquela coisa de medo. A mensagem de Jesus não tem nada de medo, pelo contrário. Todo o ensinamento de Jesus é para mostrar, para ensinar o amor, ensinar que, por isso que ele chamava de Deus de Pai, né? Ao contrário do que os judeus ensinavam. Ele chamava essa realidade do Espírito que está presente no nosso mundo, né? Presente em nós, no nosso coração, em todas as pessoas. Ele chamava de Pai, que é um símbolo de amor da natureza divina, a natureza do universo é amor. A energia que paira, né? A energia que cria o universo é amor. Então olha a revolução dessa ideia, dessa consciência de Cristo. Então, em vez de o que nós entendemos hoje, arrependa-se porque o fim está próximo. Ele dizia, converta-se, metanoia, mude a sua consciência. Pensa no que isso significa hoje em dia para nós, né? Tudo que a gente busca fora de nós, para a satisfação da nossa vida, né? Pense como isso reflete na nossa forma de orar, nossa forma de rezar. Não tem nada errado em uma oração de petição, que é talvez a oração que a gente mais faz, de pedir coisas a Deus. Não tem nada errado com isso. Mas pense no sentido, pense se a sua vida religiosa, né, existe a espiritualidade e a religião. Agora eu estou falando de religião, né? Pense se a sua prática religiosa, se ela não está direcionada para esse modo transacional, comercial, né? Eu rezo, mas com aquele fundinho, com aquele pensamento assim lá no fundo, eu estou rezando para que Deus faça aquilo que eu quero. Eu estou pedindo para que Deus faça o que eu quero, para que Ele reconheça as coisas que eu faço direitinho. Quando eu vou rezar, né? Eu falo, olha, Deus, eu preciso de tal coisa. E para o Senhor me dar tal coisa, eu vou fazer isso. Eu vou na missa 2 vezes por semana, eu vou rezar o texto do dia, eu vou levar a família inteira para a igreja, eu vou pagar o dízimo, etc. Ou, se não, Deus, me dá tal coisa que eu preciso, que eu quero. Lembra que esse mês eu fui na igreja todo dia, toda semana? Lembra que outro dia eu dei aquilo que ia fazer falta para mim, para tal pessoa? Lembra? Cobrando Deus ainda, né? Então pense se a nossa religiosidade, né, a expressão da nossa espiritualidade interior, deveria ser, né, a expressão de uma espiritualidade interior, a partir do coração, se ela não está nesse nível que é essa ilusão de que a gente pode controlar Deus. Eu vou fazer tudo direitinho para que Ele faça o que eu quero para mim. Que tipo de cristão
isso cria, né? Que tipo de comunidade religiosa isso cria, né? Isso gera muita ansiedade, muita raiva, muita frustração, porque não vai acontecer aquilo que eu quero. E aí eu culpo Deus, né? Deus não faz o que eu quero. Aí acontece alguma coisa ruim, que eu considere ruim, e aí eu culpo Deus. Por que Deus está me punindo? Por que Deus está fazendo isso para mim? Por que Deus deixa coisas ruins acontecerem? É uma pergunta que é comum, né, a gente fazer. Se a gente está numa busca por alguma resposta, é comum a gente fazer essa pergunta. Só que quando eu tenho uma consciência diferente, quando eu vivo uma espiritualidade mais profunda a partir do coração, eu vivo com mais confiança, eu vivo com mais paz, eu vivo com mais compaixão, eu vivo com mais alegria, porque Deus é a fonte, como eu falei, a energia que cria o universo, a energia que sustenta o universo é amor. Deus é a fonte de todo amor, toda paz, toda compaixão, toda bondade. A partir disso, então, pense na revolução dessa ideia que é que tudo isso já existe dentro de você. Você não tem que fazer nada para merecer isso, nada para ganhar isso. Isso já existe, isso já está presente dentro de você. Você só precisa dar sua atenção para isso. Você só precisa se converter, que é mudar de direção, de fora para dentro. Prestar atenção no que já existe dentro de você. E isso muda tudo. Isso é capaz de mudar tudo. Porque o meu pequeno coração humano, limitado, a minha mente racional, limitada, não é capaz de amar incondicionalmente. Eu só amo alguém se. Eu só perdoo alguém se. Tem sempre uma condição. Eu só vou ser feliz quando. Tem sempre um condicional. Mas quando eu adquiro uma consciência, quando eu busco a união do meu coração com o coração de Deus, que é infinito, que abarca tudo que existe, aí sim é possível. Aí sim é possível perdoar, é possível amar, é possível ter paz. E isso muda tudo. Por isso, se você não quer mudar, não medite. E se você meditar, as coisas vão mudar. Mas na tradição cristã, isso eu deixo para uma outra oportunidade, talvez. Na tradição cristã, a gente não fala mudar, a gente fala transformar. Porque mudar quer dizer ser alguém diferente, né? Ser alguém que eu não sou. E na meditação, na tradição cristã, a gente fala transformar, que quer dizer ser eu mesmo. Ser alguém
ser uma pessoa mais verdadeira, mais autêntica. Então, quando eu medito, eu não vou me transformar em outra pessoa. Eu não vou ser alguém que eu não sou. Mudar é ser alguém diferente. Transformar. A mensagem de Jesus é para nos transformar, que é sermos cada vez mais nós mesmos, cada vez mais humanos, cada vez mais verdadeiros, sem ilusões, sem máscaras. Tudo isso cai conforme a gente pratica, né, as máscaras que nós criamos durante a nossa vida, né? Nós construímos as imagens que nós construímos de nós mesmos, aquilo que a gente acha que a gente é, e aquilo que a gente acha que Deus é, e aquilo que a gente acha que as outras pessoas são. Isso vai se desfazendo, isso vai caindo. E assim, por isso é possível ser mais amoroso, mais compassivo, perdoar mais. Quando eu vejo mais claramente as minhas falhas, os meus defeitos, eu entendo que as outras pessoas também têm falhas, também têm defeitos. E estão todos na mesma jornada. Então nós meditamos para não só para acreditar, não acreditem, não quero que vocês acreditem no que eu estou falando. Quero que vocês experimentem essa verdade no coração de vocês. E cada vez que vocês praticarem, vocês vão experimentando essa verdade. Isso vai se tornando cada vez mais verdadeiro, mais claro. E isso vai transformar a visão de vocês sobre vocês mesmos, sobre os outros, sobre o mundo. E isso nos torna melhores. Isso nos torna seres humanos melhores. Eu estourei o tempo. Mas agora, então, eu já falei demais. E agora nós vamos fazer então essa prática. E não adianta eu falar dias, horas, né, sobre meditação e a gente não meditar. Então, como a gente já está sentado há um bom tempo, vou convidar vocês a gente só levantar um pouco, só para se esticar um pouco. E a gente se preparar então para a meditação.